Terry Crews, sim, que tá lá no primeiro episódio de Tales of the Walking Dead, a nova série. Pois é, depois dessa participação, ele pode aparecer mais no universo de The Walking Dead, inclusive com ligação com Daryl, Carol, Rick ou Michonne, ou até mesmo Maggie e Negan. Eu vou contar sobre isso, qual dessas três que é a maior possibilidade. Se você quer saber tudo, todos os detalhes, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje sim tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo atualizando sobre o universo de The Walking Dead, porque hoje tem entrevista, um ponto muito importante, principalmente sobre o Terry Crews, esse cara aí que a gente conhece muito, né? Sem enrolar, quero pedir muito que você clique no like aí, me ajuda na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada, e aproveita lá que nosso drop com as camisetas do The Walking Dead e do CRM ainda tá disponível, o link tá embaixo na descrição, cola lá. Seguinte, meu querido, tá aqui uma das imagens promocionais do episódio do Terry Crews, foi o primeiro da série, que eu falei referências no último vídeo também, mas que sim, depois que saiu oficialmente o episódio dele na TV lá nos Estados Unidos, no último domingo, ele deu entrevista pra alguns sites, que nesse vídeo aqui eu vou destacar principalmente entrevista pro site Insider e pro Comic Book. Pois é, filho, muita revelação interessante. Vamos começar com o Insider, tá aqui aparecendo pra você a matéria, hein? E sim, tiveram vários pontos tocados aqui sobre essa entrevista. Eu quero começar falando do momento que perguntaram pra ele em qual ponto essa história dele, do episódio dele, passa se comparar com a série principal The Walking Dead. Eu respondi isso pra vocês aqui num vídeo recente sobre as referências e tudo mais, de acordo com a linha temporal. E justamente o ator disse algo bem nesse sentido. Segundo ele, o episódio se passa em algum período próximo da chegada do governador em The Walking Dead, que é justamente a época da prisão, né? Assim que o pessoal chega e encontra a prisão, aí já aparece o Woodbury, já aparece a chegada do governador. Justamente é um pouco antes disso, né? No caso, o momento exato seria quando os personagens estão ali vagando, né? Depois de terem deixado a fazenda, eles estão quase encontrando a prisão. Pois é, mas aí a entrevista começou a ficar interessante. Eu quero ir pro próximo ponto. Tá aparecendo aqui, foi o momento que perguntaram pra ele, né? Se o personagem dele está relacionado com algum outro personagem. Na entrevista ele diz, olha, eu quero que os escritores, tipo, sigam em frente, né? Do jeito que eles querem. E na sequência ele diz que um dos caras favoritos dele é Tyrese, né? O personagem. E também no meio de muita fala ali, ele dá a entender que ele gostaria de ser irmão do Tyrese, se ele fosse escolher. Pois é, que como ele tinha mesmo falado lá na Comic Con, é o personagem favorito dele em The Walking Dead. Inclusive, o episódio tem uma relação indireta com Tyrese e Sasha, que um dos bunkers ali que o Joe passa é o bunker em que eles ficaram no início do apocalipse. E aí, como você viu, começou a relacionar com personagens. Agora a gente vai pro ponto dos mais interessantes e atuais. Ligações com essas novas séries. Justamente nesse ponto aqui, quando fizeram essa pergunta bem grande pra ele, né? Perguntaram primeiro o que ele acha que pode acontecer com Joey e Eve após esse episódio. Eles fazem umas suposições aqui, mas no geral a pergunta principal é essa. Porque, tipo, o episódio termina com os dois vivos, seguindo seu próprio caminho, que dá a ideia que vão contar mais histórias deles depois. E no resumo geral de tudo, ele respondeu que foi proposto pra ele um episódio com essa personagem sem brechas por enquanto pro futuro, tipo, pra pensar como algo único, mas é óbvio que pode ter continuação, principalmente porque eles ficam vivos. E aí ele começou a aprofundar sobre os spin-offs que existem aí no universo de The Walking Dead. Ele disse que lá na Comic Con ele acabou conhecendo o Norman, né, o ator do Daryl, e deu a entender que amaria que o personagem dele trabalhasse junto com o Daryl em algum momento, que os dois personagens juntos poderiam causar um grande dano, né, tipo, poderia causar muito. Seria uma viagem muito louca, mas seria bem legal, e essa foi só a primeira sugestão dele. Cola, vai prestando atenção. Depois disso, na sequência, perguntaram pra ele se tem algum personagem de The Walking Dead que ele, tipo, ficaria muito triste se acabasse morrendo. E a resposta dele foi justamente Carol. Pois é, pra ele seria a principal personagem que ele ficaria mais devastado se acabasse morrendo em The Walking Dead. Mas aí que tá o ponto. Depois disso, ele logo fugiu desse ponto de ficar triste sobre a morte dela e focou em sugerir que no final das contas o personagem dele deve acabar voltando em algum lugar e poderia se juntar a Carol, já que ela não vai estar mais no spin-off junto com o Daryl. Tipo, não se sabe qual que é o paradeiro dela depois de The Walking Dead. Mais uma sugestão, mais uma ideia que até então ele queria que acontecesse. E presta atenção que tem mais. Agora vamos falar da entrevista que ele deu pro site Comic Book, que é aquele clássico que a gente fala de muitas entrevistas que saem aqui. Ali em meio a várias coisas legais também que ele falou e diferentes, o principal e muito importante foi quando perguntaram pra ele se o Joe pode retornar, o personagem dele pode voltar em algum lugar, e ele respondeu, absolutamente, absolutamente, tipo, confirmando que sim, tá aberto pro personagem voltar, existe a possibilidade dele voltar em algum lugar. Só que o interessante foi quando ele adicionou isso aqui, ó, sobre todos
todos os outros spin-offs, sem ninguém perguntar. Ele diz, ó, quando você está falando sobre Meg e Negan terem um spin-off, você está falando sobre o show do Daryl, e também tem Rick e Michonne voltando. Tem 3 diferentes mundos que eu posso entrar. Meu querido, olha essa loucura. Óbvio que não tem nada confirmado ainda, mas o ator com certeza deve saber de algo ali por trás já. Eu fico curioso pra saber, tipo, se ele pegou um contrato só pra esse episódio na série ou se ele fechou um contrato de 1, 2 anos. Se descobrirem que ele fechou um contrato de 1 ou 2 anos aí, pelo menos com a AMC, aí você pode ter certeza que ele vai aparecer num desses spin-offs, ainda mais com a fala dessa. E ainda mais com o ponto, você pega essa entrevista e liga com a entrevista lá do Insider, que eu acabei de falar. Olha a loucura. Como eu disse, óbvio, nada confirmado, mas as sugestões começam a aparecer. E óbvio que a AMC sabe que o público ia amar ver isso. E inclusive, eu decidi nesse vídeo trazer, né, qual das 3 aí, já que ele citou as 3 séries, qual dessas seria a maior probabilidade do personagem do Terry Crews, o Joe, e também com a Eve, né, aparecer. Primeiro, sobre a série de Meg e Negan, por enquanto é a que eu acharia menos provável dele aparecer. Primeiro porque a série tá gravando já e o ator ele não tá na ativa nas gravações dessa série. Tudo bem que Ohio e Michigan ali, onde passa o episódio dele, não tá longe de Nova York não, onde vai passar Negan e Meg. Mas eu não sei, eu não acredito tanto. E tipo, indo pra série de Rick e Michonne, essa aqui eu já começaria a acreditar mais na possibilidade, porque aqui vai abordar muito o CRM. O CRM tem grande ponto de presença no país inteiro. E também a série tá com grandes possibilidades de gravar em Atlanta. Nada confirmado ainda, mas tá muito indicando pra isso. Coisa que facilitaria a vida pro Terry Crews, já que ele já tá ligado aos estúdios lá de Atlanta desde as gravações de Tale. Não sei muito bem também até que ponta de Rick e Michonne, mas vamos falar sobre a que eu mais acreditaria que ele poderia aparecer, que é justamente a série do Daryl. Pois é, essa é a que eu mais acredito. Por quê? Primeiro porque Joe e Eve lá no episódio deles passam pela cidade que provavelmente vai ser citada na série do Daryl e que tem grande relação com a história de lá, que é Toledo, em Ohio. E justamente essa referência aparece lá no pós-créditos do final de World Beyond, que a mulher fala que alguns dos cientistas responsáveis por começar o apocalipse estavam numa conferência em Ohio, na cidade de Toledo, e já tá confirmadíssimo pela própria AMC e os produtores que esse pós-crédito está ligado à série do Daryl que vem aí. Tem esse primeiro ponto. Aí o outro ponto, do porquê que eu acho. Nas entrevistas do Terry, dentre todos os spin-offs que ele se referiu, o que ele mais se referiu e ficou cutucando a respeito disso foi questões relacionadas a Daryl. Ele fala da Carol também, né? Sugere que ele gostaria de trabalhar com ela também. Tem o ponto de que o próprio Norman, o ator do Daryl, semanas atrás, na própria Comic Con, lá ele confirmou que a história de Daryl e Carol não terminou depois de The Walking Dead, que eles vão se reencontrar em algum ponto depois do final de The Walking Dead ainda. Ou seja, mesmo que a Carol não está na série do Daryl mais, existe a possibilidade dela reaparecer lá em algum ponto, o que conectaria demais com o Terry Crews. Eu sei que isso são muitos pontos de teorias, mas está baseando muito numa entrevista do cara, que citou muito sobre isso. São palavras dele, né, de que tem 3 mundos aí que o Joe pode acabar se conectando. Então, meu querido, que ele deve reaparecer em algum lugar, ele deve reaparecer, mas que comecem as apostas. Coloca nos comentários em qual desses spin-offs novos você acha que ele pode aparecer, ou se ele poderia aparecer apenas na segunda temporada de Tales mesmo. Escreve aí embaixo, se inscreve no canal, que essa semana tem muita atualização também sobre os outros spin-offs, sobre a série principal. Clica nesse like que me ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!